sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje vamos seguir com a nossa série sobre criatividade e inovação. Nosso episódio se chama Stay Ahead, como explorar ideias através de sinais, tendências e cenários. E vou conversar com o nosso editor de conteúdos digitais aqui da MIT Technology Review, o meu amigo Rafael Coimbra. Tudo bem, Rafa? Tudo ótimo, André. Rafa, é o seguinte, o futuro chegou, as tecnologias que vão impactar mercados e indústrias estão sendo produzidas e testadas agora. Para os profissionais da criatividade, captar, entender esses sinais, as tendências, pode ajudar na criação de novos caminhos e contextos para produtos e para mensagens em geral. A gente vai conversar sobre isso. E eu quero dizer que essa série é um oferecimento da Ambev através da iniciativa CreativeX. Durante anos, Rafa, a tecnologia foi a força dominante, criou mudanças incríveis na nossa vida, mas só recentemente os gerentes das organizações públicas e privadas perceberam a necessidade de prever a mudança tecnológica e o seu impacto nas nossas atividades. As previsões econômicas, de mercado, financeiras e até meteorológica se tornaram ferramentas padrões para gerenciamento de qualquer circunstância. Cada vez mais a previsão tecnológica, que ainda engatinha, vai se tornar tão aceita e útil quanto esses outros dispositivos analíticos. Então, à medida que os nossos líderes empresariais consideram os potenciais da previsão tecnológica em suas empresas, eles vêm entendendo questões como quais são os tipos e abordagens mais eficientes, qual o melhor método de previsão, qual o objetivo da previsão tecnológica e, nesse contexto da criatividade, qual a relação dessa previsão tecnológica com o marketing e a comunicação em geral. Como você é um especialista nesse assunto, eu quero começar essa nossa conversa te perguntando por que um profissional criativo precisa prestar atenção nas técnicas de previsão e antecipação do mundo da tecnologia. André, é importantíssimo olhar para o futuro porque nós estamos na era da criagilidade, uma mistura aí de criatividade com agilidade e com dados. Quando a gente fala em futuro, antigamente era quase que um futuro só. A humanidade inteira, o pouco da humanidade, lá atrás, olhava mais ou menos para a mesma direção. Agora o que a gente tem é uma população muito grande e um mundo multifacetado, fragmentado, muito por conta das tecnologias. E esses futuros, eles, além de serem vários, eles acontecem, eles chegam cada vez de maneira diferente, dependendo do local que você vive, da profissão que você exerce. E como a gente consegue capturar esses sinais? Muito através dos dados. A gente tem que, então, ter criatividade para analisar dados, para ser ágil e se adaptar a esses futuros que chegam cada vez com mais intensidade e com velocidade maior. O que a criatividade tem a ver com isso tudo? Criatividade nada mais é do que você trazer algo novo, né, para o cenário, que seja útil, né, tem que ter valor, não basta só você criar pelo prazer de criar. Se ficar só com você aqui para o nosso contexto de mercado e marketing não faz muito sentido, então é uma coisa nova que tem utilidade. E geralmente a criatividade surge a partir da conexão de pontos. Quanto mais informações, quanto mais pontos de vista, por isso que a gente insiste tanto na questão da diversidade, é a partir desses contextos, dessas vivências, experiências, desses sinais culturais da sociedade e também tecnológicos, que a gente começa a ligar as pontas e a produzir esse novo. Então, ficar de olho nessas informações que chegam é importantíssimo. O problema tem muita informação, tem muito ruído. Como é que a gente consegue
filtrar o que é importante para a gente. É um desafio. A tecnologia está aí para nos ajudar a, de certa forma, fazer uma curadoria, né, e que a gente consiga realmente captar aquelas informações que são válidas para as nossas necessidades, e a partir dali a gente usa esses dados, essas informações como uma matéria-prima para gerar algo novo e útil para a sociedade. Agora, Rafa, entendida essa relação, é importante também que se pratiquem métodos para olhar o contexto inteiro, o ambiente onde aquele profissional está inserido, o mercado, e que ele possa, a partir dessa contextualização, entender o tipo de tecnologia que vai ser aplicada no seu mercado e o impacto que ela traz. Tecnologias iguais acabam incidindo e impactando de maneiras diferentes, mercados diferentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre o método de previsão que você criou e tem ajudado profissionais de diversas áreas a entender qual o próximo passo. É importante olhar para o futuro imediato, mas é importante também entender o que tem lá no horizonte. André, a ideia é que a gente olhe para o futuro a partir de um modelo dividido em escala temporal. A gente tem desde esse futuro mais imediato, quase que um presente, até o longínquo. Se a gente for observar, é óbvio que é muito mais fácil termos certeza do que vai acontecer daqui a pouco. Se a gente olhar para uma escala muito grande de tempo, mais de 10 anos, por exemplo, é basicamente um chute. Isso não significa que a gente não possa explorar esse cenário longínquo. Ele é importantíssimo para que a gente exercite a imaginação, para que nós criemos o futuro. As empresas que se anteciparem, né, criarem esse futuro e trouxerem ele para o presente, vão ter uma vantagem competitiva muito grande, porque elas vão dominar, pelo menos temporariamente, um segmento. Mas o importante, quando eu olho para esse modelo, e a gente pode dividir em 4 momentos, o presente, o futuro de curto prazo, depois de médio prazo e de longo prazo, é combinar não só essas análises do que está chegando de força, e aí quando eu digo força, é força mesmo, porque muitas pessoas acreditam que o futuro vai ser assim, ou imaginam que vai ser assado. Isso é chute, então é importante que a gente coloque elementos concretos. Por exemplo, tem gente investindo nisso? Isso saiu do laboratório e já está no mercado? Existem elementos bem concretos, né, decisões governamentais, por exemplo, que nos ajudam a dar peso para essas informações que vão chegando ao longo do tempo. Além disso, é preciso considerar que não basta analisar o momento em que essas transformações chegam. A gente tem que analisar também se elas vão durar, porque se não durar, vai ser uma moda, e aí talvez você invista muito recurso em algo que vai ficar para trás, vai envelhecer muito rápido, mas ela pode ser uma disrupção, por exemplo, um mercado que se transforme radicalmente em escala global. E aí é interessante que você coloque energia nessa força que vai ter uma duração maior. Além da duração, óbvio, a gente tem que considerar também o impacto em escala espacial. Se for uma coisa que vai mexer com a sua cidade, você vai ter um potencial determinado. Se, como eu disse, no caso de uma disrupção, mexer com uma escala global, a tua oportunidade, obviamente também o seu desafio, os seus problemas vão ser muito maiores. Então, quando a gente combina o tempo no quesito, o momento em que surge algo novo em potencial com a duração desse evento, mais a escala desse evento, dá para a gente transformar isso em número, dar peso para isso, e aí volta para uma palavra importante que você tocou aí, que é contexto. Nós estamos na era do contexto. Então, cada empresa vai ter que fazer a sua avaliação, vai ter que colocar ali, ponderar se aquilo ali é útil, é válido para a sua empresa e, a partir desse contexto, tomar decisões estratégicas. Vamos investir X ou Y numa determinada solução para que isso seja útil para a sociedade e, obviamente, para a empresa. Agora, quando a gente discute um tema que é
Um dos temas centrais desse processo de desenvolvimento da criatividade é a discussão sobre se a criatividade ela é nata ou se ela pode ser desenvolvida. E aí existem rumores sobre a construção da criatividade tanto no ambiente pessoal quanto no ambiente corporativo, e a tecnologia acaba sendo o pano de fundo para essa história, uma ferramenta fundamental nesse processo. Tem a noção de que muitos têm a noção de que a criatividade é um dom e que nem todos podem dar o luxo de tê-la, e outra é a ideia que por trás do processo de inovação existe trabalho e método, articulação. Cada vez mais o software ele é um processo criativo e há uma fusão dos impactos do software, da tecnologia em geral, com o processo de criatividade no momento de construir a inovação das empresas. Então, a gente fala do profissional de comunicação, do profissional de marketing, como alguém que vai criar as campanhas, mas cada vez mais esses profissionais estão trabalhando em equipes multidisciplinares, em empresas que são customer-centric, ou seja, que colocam ali o cliente no centro da sua estratégia, e esses profissionais de comunicação, eles são responsáveis por criar produtos, por desenvolver soluções, e não só por comunicar soluções que foram criadas em outros departamentos, que é o desenho mais antigo. Nesse processo de construção da inovação, a tecnologia pode ser um aliado importantíssimo também, inclusive com os dados, como você falou. E aí, como funciona esse fluxo de olhar os dados, de propor as soluções e participar do desenvolvimento dessas soluções e de comunicar, de levar para o mercado essas soluções que foram criadas? Como um profissional de marketing desenvolve essas habilidades? André, existe um mito muito desse momento eureka, né? Aquele momento da descoberta de uma grande ideia, como algo que acontece do nada e de maneira solitária. Eu não acredito muito nisso. Óbvio que tem ali um momento que a pessoa tem ali uma imaginação mais aflorada e surge uma coisa bacana que encanta todo mundo, mas se a gente for observar, e aí eu vou citar aqui o Steven Johnson, que é um escritor que eu gosto muito, ele tem um livro chamado De Onde Vêm as Boas Ideias, em que ele faz uma pesquisa e descobre que, no fundo, essas ideias, quando elas surgem, ainda que de uma pessoa, aparentemente, elas foram formadas por um conjunto de outras ideias que foram maturando ao longo do tempo e num determinado momento elas colidem e aí sim surge essa faísca imaginativa. Então não adianta achar que ficar na mesa ali, num escritório, sozinho, num canto agora no home office, pensando algo que vai surgir espontaneamente, porque não vai. Então o que a gente observa e aí a tecnologia entra muito para isso, é obter o máximo possível de elementos. A matéria-prima da criatividade são essas informações que vão chegando. E a tecnologia ela entra para ajudar a capturar essas informações e também para amplificar esse potencial humano. Eu, há pouco, aqui antes de gravar o podcast contigo, estava vendo ali um concurso na Austrália de inteligência artificial para desenvolver músicas. Então eu estava ouvindo a canção que ganhou o primeiro lugar na competição de inteligência artificial. Eu achei bem interessante, ainda não chega num nível que eu gostaria, mas nós caminhamos para essa, e aí sim eu acredito, numa combinação, mais do que dessa inteligência artificial roubando o espaço dos humanos, nessa cocriação, nesse processo de união e amplificação dos potenciais humanos. Se a gente puder juntar e souber usar bem essas ferramentas, isso vai dar absurdamente uma alavancagem no quesito criatividade também. Por que não contar com o auxílio das máquinas para nos ajudar a ter mais insights, para, de repente, pensar e imaginar coisas que nós não damos conta, né? O nosso cérebro tem uma capacidade
limitada de processar informação. Se de repente você coloca uma máquina, uma tecnologia para te ajudar a filtrar e te dar um insight, eu acho que isso vai fazer esse processo criativo humano-máquina extremamente promissor e interessante daqui a muito pouco tempo. No nosso episódio inicial dessa série que é oferecida pela Ambev através do CreativeX, da iniciativa CreativeX, que trata diretamente dessa questão de criatividade, a gente conversou com a Nina da Hora e falamos sobre as equipes heterogêneas, a importância das equipes heterogêneas no processo de construção de novas ideias, de soluções e exatamente dessa prática da cocriação. A Nina falou muito sobre isso, a Nina que é uma cientista da computação, da PUC do Rio, e diariamente busca soluções criativas para problemas através da inteligência artificial, dessa cooperação entre humanos e máquinas. Ela falou muito também sobre a cooperação entre humanos que tenham backgrounds diferentes, que tenham histórias de vidas e experiências diferentes nesse processo de construção. E esse é um ponto que você trouxe também. Você também falou da diversidade nesse processo. Você falou do momento Eureka e do processo de criação em grupo. E aí eu me lembrei do Isaac Asimov, que obviamente era um ser humano criativo e também se debruçou sobre esse processo de criação, de inovação. Tem um ponto que o Asimov fala que é o ponto da pressão. E ele destaca que um dos fatores que mais inibe a criação de grandes ideias é o sentimento de responsabilidade e de pressão. E ele fala que as grandes ideias da história vieram de pessoas que não eram pagas para ter aquelas ideias, mas que eram pagas para dar aulas, que eram funcionários de ambientes governamentais que sofriam problema. Ele fala isso naquele contexto da DARPA, que ele foi contratado para criar soluções para o governo americano. E por isso essa relação com a estrutura governamental, mas que se aplica também à estrutura corporativa. E ele afirma categoricamente que as grandes ideias surgiram como questões secundárias e que a pressão era um elemento extremamente nocivo à criatividade. A gente sabe que o mercado corporativo, que é pautado por resultados trimestrais, uma relação imediatista bastante intensa, ele nem sempre vai poder demandar ideias sem que haja um prazo para entregá-las. Os dados e a tecnologia são aliados nesse modelo de criação que, sim, está associado à pressão? Totalmente. Só que é preciso que haja uma mudança de mentalidade. Usei aqui a expressão criagilidade. O que acontece, André, é que antigamente, numa era de mídia finita, em que você tinha campanhas pontuais, em que você se investisse energia num determinado produto, né, no lançamento de uma propaganda, num veículo tal, aquilo ali era algo muito concreto e que se desse errado, você ia ter um problemão, você gastava às vezes um caminhão de dinheiro e não podia errar. Agora, isso pode ser resolvido rapidamente, com criagilidade, ou seja, você tem um espaço para criar, você valida aquela ideia. Se você colocar uma campanha, claro, você tem que medir sempre se não vai dar um grande erro, mas um erro pequeno que antes você não consideraria no caso de uma mídia finita, analógica, no digital você pode ter mais espaço para criar, para testar se aquela sua ideia foi aceita pelos consumidores enquanto criativa, né? Você vai tocar, você vai ter engajamento, você vai ter algum tipo de reação e, eventualmente, você pode escalar essa criatividade, dando mais insumos ali para que aquela ideia se propague, ou não, ou você vai obter, a partir desses dados, hoje praticamente em tempo real, informações necessárias para que você reconsidere aquela ideia. Talvez não tenha sido tão criativa assim. E aí você tira a ideia, simples assim.
Hoje é mais fácil ser criativo nesse sentido. Você tem mais possibilidades de errar. Isso não significa que é bom errar, ninguém gosta de errar, mas se tiver um erro, você consegue ou removê-lo ou ajustá-lo para que, por exemplo, uma campanha de marketing se dê da forma adequada. Mas por que eu estou falando que precisa uma mudança de mentalidade? Porque ainda a gente observa muitas pessoas, principalmente em cargos altos, com esse medo do erro, né? Ele ainda está preso naquele modelo antigo, não posso errar, socorro, será que eu arrisco ou não arrisco? Enquanto o novo ecossistema, as novas gerações estão assim propensas a aceitar determinadas variáveis que a gente poderia ali estar num ambiente de mais risco ou não. A criatividade precisa, como eu falei, de elementos, cada vez mais de informação, e também de um pouco mais de ousadia, porque quem não ousar, quem ficar preso nesse modelo estanque, analógico, em que só uma ideia tinha que permanecer um tempão, isso não vai adiantar. Como eu falei, está muito mais volátil, está muito mais ágil, é preciso que não se perca o contexto. Estamos na era do marketing do contexto. Então, a campanha que você fizer agora, ela daqui a 2 meses pode estar uma campanha velha. Se você não pegar aquele momento e não arriscar, talvez você vai perder uma grande chance. Criatividade exige um pouco de risco e ousadia. E a tecnologia, eu acho que nos ajuda a resolver esse problema atualmente. É isso. Acho que esse é mais um tijolo nesse muro que estamos construindo, nesse processo de construção de conhecimento a respeito de criatividade. A gente, como falei, deu um primeiro passo com a Nina falando sobre diversidade e hoje deu mais um passo falando sobre a importância de ler e entender os sinais, tendências e cenários e de usar a tecnologia nesse processo inteiro para explorar e gerar novas ideias. Esse foi meu amigo Rafael Coimbra, que é editor executivo de conteúdos digitais aqui da MIT Technology Review Brasil. Rafa, muito obrigado pela nossa conversa. Tchau, André, obrigado. Um abraço para todo mundo. Meus amigos, ficamos por aqui. Mês que vem temos um novo episódio da nossa série de criatividade e inovação, com o oferecimento da Ambev através da iniciativa CreativeX. Um abraço para todo mundo. Tchau.